Então, gente, como prometido, eu vou responder as questões de 16 a 20 do Proitec, tá certo? Daquele simulado que a gente fez, que foi o Proitec 2016. Então, ó, primeiro quero desculpar com vocês por não ter conseguido responder algumas questões na sala, né? Hoje foi um dia cansativo. Aí quando eu cheguei aqui em casa e olhei meus dados, eu vi que eu estava errando. Então vou tentar aqui ensinar vocês o jeito correto de resolver. Então vejam só. Questão 16. Segundo o texto 2, no que se refere ao número de pessoas mortas em operações policiais, é correto afirmar que... Aí você tem aqui as alternativas, certo? Aí vocês vão precisar ir no texto de vocês, o texto 2, tá ok? No segundo parágrafo. Então lá ele vai fornecer os dados necessários para responder essas questões. Essa questão e as outras. Então é o seguinte. Lendo lá o texto, vocês vão ver os seguintes dados. Que em 2015, no Rio de Janeiro, 644 pessoas foram mortas por policiais. Aí ele fala que foi 18% a mais do que em 2014. Ó, a mais. Então, se 2015 foi 644, então a gente espera que em 2014 tenham morrido menos pessoas, tá certo? Ó, porque foi 18% a mais do que em 2014. E em São Paulo, 604 pessoas foram mortas por policiais, e esse dado agora aqui, ó, é 15% a menos do que em 2014. Então, ó, esse número aqui foi menor do que em 2014, 15% menor. Então, esse dado que eu chamei de Y aqui vai ser maior do que o que tenho aqui, tá certo? Ó, 604 foi menor do que em 2014, então 2014 consequentemente foi maior. Aí a gente vai encontrar os dados, certo? Eu preciso encontrar o valor de X e o valor de Y, os números de mortos em 2014 no Rio e em São Paulo. E já aproveitando a questão 18, veja só, o número aproximado de pessoas que morreram em 2014 no Rio de Janeiro durante as operações policiais. Então, quando eu achar que for encontrar esses dados para essa tabela, eu já acho a resposta, o X, ó, é a resposta da questão 18. Então, quando a gente responder essas duas aqui, já dá para responder a questão 16 e a 18. Lembre que eu estou pulando a 17, porque essa daí eu já respondi em sala e ela estava correta. Então, era aquela mesma alternativa C. Então, vamos para cá. Para resolver, é usando uma regra de 3 simples. Vamos olhar essa primeira regra aqui, ó. Essa daqui. Veja que o que eu estava errando era o seguinte, gente. Foi erro meu, desculpem. 644 pessoas morreram em 2015. Mas quantas pessoas morreram em 2014? O que vale 100%, a relação é essa daqui, ó. É X equivale 100%, tá certo? É o do ano que eu quero encontrar. Então, X vale 100%. Em 2015, houve um aumento de 18%. Então, ó, se X que eu quero encontrar vale 100 e houve um aumento de 18, então quer dizer que 644 vale 118%. Certo, gente? Então aqui, ó, é uma regra de 3 simples. Aí, ó, multiplicando em formato de X, né? Ó, X vezes 118, tá aqui, ó, 118x igual 644 vezes 100, 64.400. Esse 118 está multiplicando x, passa dividindo. Quando a gente faz a divisão, dá 545,762. Só que esse número é um número quebrado e você não vai encontrar essas alternativas na questão. Ele quer um valor aproximado. Então a gente vai arredondar. Aí lembra o que eu falei. Após a vírgula, ó, o primeiro número é um 7. Se for de 5 para cima, eu arredondo para mais. Então, em vez de 545, 546. Se aqui fosse de 4 para baixo, eu deixaria apenas 545 como resposta. Mas como é 7, arredondando, 546. Ó. Então, ó, aqui, x igual a 546. E já aproveitando, ó, a alternativa
B da questão 18, o número de mortos em 2014. Mas eu preciso saber também a resposta do número de mortos em 2014 em São Paulo. Então é outra regra de 3. Aí aqui, ó, chamei dessa vez de Y. O número de mortos em 2015 eu não sei quem é, mas aquele número eu vou chamar de 100%. Em 2014 foram mortos 604 pessoas, 15% a menos. Então 100 menos 15, então ó, 604 vale 85%. Aí ó, gente, vocês podem perguntar, e por que aqui eu escrevi em cima y igual a 100% e aqui eu escrevi embaixo? Então, o que é que acontece? Normalmente eu faço o seguinte, ó. Esse daqui, ó, a porcentagem maior eu deixo em cima e a porcentagem menor eu deixo embaixo, certo? Ó? Então, ó, maior, a porcentagem maior fica em cima e a menor embaixo. Por isso que eu escrevi embaixo aqui x seta 100% e aqui dessa vez eu escrevi em cima y seta 100%, tá ok? Façam assim que sai melhor os cálculos. Aí ó, começa multiplicando em formato de x, y vezes 85, 85y, 604 vezes 100, 60.400. 85, ó, do lado do y está multiplicando, passa dividindo. Mais uma vez é um número quebrado, que vai dar essa divisão, ó, tá aqui, 710,588. Ó, após a vírgula, de 5 para cima, eu arredondo para cima. Então, o número de mortos em São Paulo em 2014 foi de 711. Certo, gente? Ó, essas divisões eu aconselho a vocês praticarem. Tentem fazer sozinhos em casa e vejam se vocês acham esses números aqui, tá certo? Qualquer dúvida na divisão, pode me procurar pelo Face, que eu tento ajudar, tá? Então vamos lá. Aí ó, agora ó, com esses dados eu volto para cá. Em 2014 foram registrados mais casos no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Então em 2014 Rio de Janeiro foi menor do que de São Paulo, certo? Então elimina. Em 2015 foram registrados mais casos em São Paulo do que no Rio de Janeiro. 2015? Não, Rio de Janeiro, ó, mais casos. Em 2015 o número de casos de Rio de Janeiro foi igual ao de São Paulo. Em 2014, ó, 2015 o número do Rio foi igual ao de São Paulo. Em 2014 é para comparar 644 com 711, ó. Não, diferentes, né? O número de casos de São Paulo foi bem maior. E em 2014 o número de casos de São Paulo foi maior do que do Rio em 2015. Ó, comparar esse de São Paulo 2014 com o do Rio 2015. Maior, né? Correto. Então, alternativa correta, letra D. Tá certo? Então, ó, letra D. 18, letra B, 546. E vamos para 19. A 19 é só você fazer o seguinte, é correto afirmar que em 2014 o total de mortes causadas por policiais nos estados do Rio e São Paulo é de aproximadamente quanto? Então, ó, você já tem aqui, é só somar, por isso que eu botei esse total, ó. Então, somando os 546 com 711 dá 1257. Então, a minha alternativa correta, letra C, certo? Ó, depois que a gente faz as regras de 3, acha os valores, ó, uma questão de soma, muito simples. Mas se a gente errar a regra de 3, perderia 3 questões do IF. E são questões consideradas de nível até fácil, tá certo, gente? Então, por isso até me desculpem por não ter conseguido responder, mas como o dia foi bem cansativo e eu não estava preparado para essa aula, eu estava imaginando que seria amanhã. Então não consegui sair com as respostas na sala de aula, mas aqui estão as respostas corretas. E a questão 20, ele fala aqui no texto 2 que a lotação carcerária no Brasil é 60% superior do que o sistema comporta. O número de detentos excedentes no sistema prisional brasileiro é de... Então, no texto 2, os dados estão aí no 6º parágrafo. Então, ele fala que o número de carcerários no Brasil é de 600 mil.
E esse número é 60% maior do que ele caberia. Então veja só, quanto é que cabe no sistema carcerário do Brasil? Qual é o número de presos? Não sei, mas esse número é 100%. Eu não sei quanto é o que eu quero descobrir, chamei de X, mas eu sei que esse número é 100%. E o número de carcerários é 60% maior. Então, se eu já tenho 100% e é 60% maior, vai ficar 160. Então, ó, a regra de 3 que eu vou montar é essa. Ó. Aí, como eu falei anteriormente, ó, a porcentagem maior eu sempre deixo em cima. 600 mil equivale a 160%. X, que é o que eu quero encontrar, equivale a 100. Multiplicando em formato de x, x vezes 160, 160x. 600 mil vezes 100, aí ó, multiplicação por 100 é muito fácil. Coloco o 6 aqui, veja que aqui eu tenho 5 zeros e aqui eu tenho 2. Então vai dar no total de 7, ó, aqui é 7 zeros, tá certo? Só colocar 7 zeros. Não perde nem tempo fazendo conta, viu? Lá na hora, ó, só você lembrar. Multiplicação por 100, ó, é só acrescentar mais 2 zeros no final. Eu tinha 5 mais 2, 7. Aí, ó, aqui eu não montei a divisão, mas aquele mesmo procedimento das anteriores. 160 está multiplicando, vem para aqui para baixo desse número dividindo. Quando eu fizer essa divisão, e que eu quero que vocês verifiquem em casa, vai dar 375 mil. Mas veja que 375 mil não é minha resposta. E olha a pegadinha. Se você parasse aqui e fosse marcar, ó, já estava aqui a alternativa D. Errada. Porque olha o que eu quero. Eu quero o número de excedentes. O que eu achei, esse X, é o número de carcerários que caberia no sistema brasileiro. Então veja só. É assim. Um número de celas, um número de detentos que as celas do Brasil suporta, né, que as prisões suportam, é de 375 mil. Mas eu tenho 600 mil. Então qual é o excedente? Aí você tem que fazer aqui, ó, uma conta de subtração. Bem facilzinho, ó. 600 mil menos 375 mil, 225 mil. Então minha resposta correta, letra A. Tá certo, gente? Então era isso a primeira parte. O próximo vídeo vai vir com as outras questões que não deu tempo de responder em sala. Então, firmeza, qualquer coisa podem perguntar aí pelo Face, que eu vou tirar todas as dúvidas possíveis. Então, valeu!